Olá, nós estamos aqui hoje com mais um programa Nós das Artes, esse podcast que tem como base o Diário do Litoral. E hoje eu tenho uma entrevistada muito importante. Para mim, uma das melhores contadoras de história, para não dizer a melhor aqui da Baixada Santista, hein? Camila Genaro. Oh, meu amor, obrigada por essa apresentação, né? Ser considerada assim a melhor contadora, uma das melhores contadoras de histórias, para mim é uma honra, sabe? Porque é um trabalho, né, que a gente vem construindo aí durante 26 anos. 26 anos, eu ia perguntar isso. 26 anos já. 26. E aí, a Camila também é escritora, viu, gente? Agora eu queria saber, quem que nasceu primeiro? A contadora de histórias ou a escritora? A contadora de histórias. Eu costumo dizer que antes de ser contadora de histórias, eu era uma escutadora de histórias. E aí, de tanto escutar, de tanto contar, eu acabei escrevendo, sabe? E para mim sempre foi um desafio. Eu gosto muito de escrever, eu escrevo bastante nas redes sociais e tal, mas transformar essa oralidade em escrita, porque são linguagens diferentes, né? Sim, sim. Transformar para mim foi um desafio, sabe, assim. E como que é? Porque assim, você é muito inspiradora, você cria todo um visual, né? Tem a maquiagem, e ela canta, e ela recita, enfim, e conta a história. Como que foi, assim, despertando essa uma personagem, né? Essa sua contadora de histórias? Então, começou na época em que eu fazia magistério. Por incrível que pareça, eu era uma pessoa muito tímida. Sabe, aquele negócio para apresentar trabalho na frente já era um tremor. E aí eu descobri que existia um curso de contação de histórias vindo para Santos. O pessoal do Rio de Janeiro veio para Santos. O pessoal do Proler, na época, estava nascendo o Proler. Nossa, Proler, hein? Estava nascendo, né? Então, estava começando a viajar para os lugares e tal. E aí um pessoal do Rio de Janeiro, Francisco Gregório, né? Enfim, vieram para cá para dar esse curso de contação de história. Eu falei assim, acho que é isso. Vamos lá descobrir o que é isso. E aí, cheguei o primeiro dia, Vanessa, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Suando frio, suando frio. Porque tinha já que interpretar a história. Eu falei, meu Deus. Mas aí eu fui descobrindo que essa contadora de histórias já existia dentro de mim, nas rodas dos meus amigos, na roda da minha família. Minha mãe brinca comigo e fala, você sempre foi contadora de história, minha filha? Você sempre fez caras e bocas para contar história, sabe? E aí eu fui construindo foi modificando com o tempo, obviamente, né? Então, no começo, eu levava a contação de histórias para a sala de aula. E aí, ali, na sala de aula, eu usava algumas ferramentas, alguns recursos para contar a história. Mas, quando eu saí do muro da escola, aí eu senti a necessidade, sabe? De um vestido, de um figurino. Mas sempre com a minha personalidade. Sempre sendo a Camila Genaro, sabe? Certo, assim, certo. Sem ficar vestindo roupa de bruxa para contar a história de bruxa. Não, sendo a Camila. Sim, a contadora mesmo, A contadora né? de histórias, E aí eu fui sentindo essa necessidade, assim, porque o mercado, né? O mercado também espera isso da gente, né? Que tenha uma figura para contar histórias. Isso é extremamente importante, né, Camila? Porque você criar o momento da leitura, o cantinho da leitura, estar com uma vestimenta especial, tudo isso vai seduzindo a criança para gostar de ler, né? Principalmente os pequenos que ainda não têm a leitura, né? Não estão alfabetizados. Então, para eles é muito importante esse papel do contador de histórias, porque é uma mediação de leitura. É diferente, não é Sim. aquela mediação de leitura, né, tradicional. A contação é muito mais gostoso, prazeroso, inclusive, mas tem que ter dom, né, para seduzir as pessoas, para levar para a literatura. Eu penso que a contação de histórias é o leitinho, né? É o colostro da literatura, de você ingressar a criança. O amor pela escrita, né? E pela leitura. Né? Então, assim, então, quando a gente começa a escutar histórias desde pequenininho, você começa a falar, olha, de onde vêm essas histórias? Vem de um livro, vem da boca, vem da tradição, vem de onde? E aí você começa a ter curiosidade para isso. E aí, sim, você transformar aqueles espaços é um ritual, né? A criança já sabe que quando a professora, quando a mãe, o pai, a avó pega um livro, ou então, sei lá, estende um tapete no chão, ou, sei lá, pega um chapéu e se transforma na contadora de histórias, naquele instante, ela vai
passar para uma outra dimensão, que é a dimensão do Era Uma Vez, né? Isso é maravilhoso, né? Esse mundo da fantasia, tão importante para as nossas crianças, porque é que vai nos... Eu digo que os sonhos é que movem a gente, né? A gente tem que ter essa ideia de quanta coisa que não nasceu de verdade que veio da ficção científica, Sim. né? Da fantasia, da imaginação de alguém. Então, é muito importante estimular isso. Né? É o que diferencia a gente dos animais, a nossa imaginação. A gente tem o poder de imaginar. E a gente só consegue ser criativo, um adulto criativo, se a gente imagina, quando a gente é criança. E aí, quando você falou assim, a imaginação é tão necessária para as nossas crianças, eu diria que a imaginação é necessária para todas, né? As idades. É sabe assim, a gente precisa imaginar. A gente precisa criar as nossas imagens internas. E o bom contador de histórias é aquele que cria imagens na cabeça do outro. É verdade. Através da palavra, né? É verdade. Bom, a gente já falou um pouco desse mundo aí da contação de histórias. Eu recomendo, se vocês tiverem a oportunidade de assistir uma contação de histórias da Camila Genaro, de verdade, vocês vão entender por que eu sou fã. E aí, agora eu queria mostrar um pouquinho os livros, né? Porque temos a Camila escritora também, né? Esse aqui eu já conheço, O Pescador e a Sereia, que é uma história, né? Que você já conta, Camila? É uma história que está no meu repertório exatamente aos 26 anos. Claro que ela foi se modificando com o tempo, mas ela está no meu repertório há 26 anos. E você lançou ele recente agora, né? Recente, ele é filhinho recente. E a gente fez um lançamento presencial aqui em Santos. Foi muito gostoso lá na Realejo. Que legal. Esse é o primeiro livro, Muchaleca, o ET Sorridente, é isso? Isso. Quem deu esse nome para o ET foi o meu filho mais novo, Muchaleca. E o Murilo falou assim, esse ET tem cara de Muchaleca. E ele foi o primeiro, em parceria com a Érica, que a Érica é uma dentista. E ela deu uma consultoria muito bacana, né? Para eu não falar bobagem, porque o ET ele vem para a Terra e ele tem um bafo horroroso, mas não é só um bafo horroroso. Ele precisou visitar a dentista. E aí então a Érica deu uma consultoria. E tem mesmo, né? Essa questão do bafo, do mau hálito, que muitas vezes é um problema de dentista, ou às vezes até estomacal, enfim, mas tem cura, né? E é importante as pessoas saberem. E aí esse livro ele fala exatamente sobre isso, além de higiene bucal, ele fala dessa história do ET que apareceu por aqui e era só um problema de gasolina e ele precisava voltar. E é interessante porque a gente tem livros que são literários, né? E temos alguns livros que são híbridos. Ele é literário, ao mesmo tempo ele é um pouco pedagógico. Né? Tem essa coisa. E eu sinto que, às vezes, as pessoas têm... E tem livros que, por exemplo, são cartilhas realmente totalmente pedagógicos, né? Além de falar dos didáticos. Então, assim, às vezes é interessante você poder trazer um tema como esse, que as pessoas têm que adquirir essa informação, mas de uma forma mais gostosa, mais leve, mais lúdica. Né? Então, fica esse hibridismo entre o pedagógico e o literário, né? Bem interessante. Tem sim. Porque eu costumo dizer que os contos dizem sem dizer, sabe? A gente tem que começar a introduzir a literatura e a contação de história. A gente tem o poder também de chegar nos lugares e abrir diálogos profundos, né? Sim. A arte, de maneira geral, né? O teatro, todas as enfim. artes. Por isso que, muitas vezes, muita gente tem medo da arte, né? Tem medo da cultura. Porque é provocativa. Né? Provoca, faz refletir. Sim, abre esses diálogos. Né? E aí, esse aqui é o mais... Vai sair ainda do forno? Então, esse daí já está à venda, já está no site da editora, já pode adquirir. Editora Kraus. Isso, a menina que criou Asas. Eu ainda não fiz lançamento presencial dele, mas ele já está por aí, já criou vida. Olha só, e é bem legal também, hein? A história, eu estava aqui vendo as ilustrações, olha, muito lindo. Eu tenho que falar das ilustrações, assim, essa história foi uma história despretensiosa. Eu escrevi, sei lá, uns 10 anos atrás, e estava lá bem guardadinha. Janice Florido, que é a editora, falou assim, eu tenho certeza que você tem mais coisas guardadas por aí. Eu fui mandando para a Janice, e ela falou assim, essa história é incrível, eu vou mandar para a editora. E aí, foi despretensiosa, mas a ilustração da Vanessa Presoto, quando ela me mandou os RAFs, eu fiquei tão apaixonada que eu fiquei muito mais apaixonada pela história, sabe? Era uma história tem isso, né? Não é? Tem uma história que eu vou falar, não dou muito crédito para ela, mas
quando a ilustração Transforma. conversa. É impressionante da gente ver o trabalho, porque, principalmente na literatura infantil, Sim. né, a ilustração é uma nova autoria para aquela mesma história, é um outro olhar, né? Ajuda a contar, às vezes complementa, às vezes traz algo totalmente novo, Sim. que a gente, quanto autora mesmo, também não tinha visto, não é? Eu acho muito fantástico. Por isso que eu acho que, quando a gente fala de literatura infantil, assim, o livro ilustrado mesmo, são duas autorias, São. né? São. E eu super coloco a Vanessa Presoto, a Ari Falcão, a galera que ilustrou o Heron, como autores também, sabe? Porque é justamente isso. A Vanessa, aconteceu exatamente isso. Eu olhava para o livro e falava assim, é uma outra história, sabe? Por conta da ilustração. Leva para um outro lugar, né? Para um Amplia, outro né? lugar, Isso é assim. muito bom, isso é E muito bom. então, assim, eu sou apaixonada por esse livro exatamente por conta dessas ilustrações, sabe? Que ótimo. É. E quem quiser, quem ficou interessado nos livros, quiser, é direto com a editora? Então, tem nos sites, né? Tipo Amazon, no site da editora, no site de livrarias. Aqui em Santos tem na Livraria Realejo. Então, assim, tá por aí, tá voando. Tá voando, Só vendo dá um lá. clique lá no Google da vida que tá fácil de achar. Ótimo. E a Camila Genaro, se a gente quiser contatar para contar a história, como é que a gente faz? Tem as minhas redes sociais, @camila.genaro no Instagram, Facebook Camila Genaro, tem o WhatsApp 13 997966036. Sou eu que respondo, então pode mandar também. Enfim, eu tô por aí. Então, eu sou facinha, Vanessa. É só me chamar que eu vou. Olha, eu ainda estou escolhendo uma história para poder pedir para você se preparar para contar para mim. Ainda quero ter a honra de ter uma história minha contada por você. Por viu? favor, por favor. Você sabe que aquela que é do livro do chapéu? O que tem na cabeça? O que tem na cabeça. Já te falei que quando eu peguei aquela história, eu ainda não preparei, mas eu vou preparar e depois eu te mostro. Oba, porque eu pensei, oba. quando eu peguei, eu comecei a ler a história, gente. E eu comecei a ler cantando. E aí eu falei, opa, vou deixar aqui porque vai virar algum vai trabalho. virar alguma coisa. Nossa, eu fico muito feliz, viu? Vai virar. É um livro que eu gosto bastante também. Ele é bem interessante, como eu te falei, né? Para criança e para adulto, né? Dá para dar umas viajadas, dá pra assim, passear. boa, muito boa. Gente, muito gostoso estar aqui com a Camila Genaro. Santista, Camila? Santista Aqui. da Gema também. Caiçara. Então, está aqui à disposição, já passou os contatos. E eu quero aproveitar e falar para vocês também, dar 2 recadinhos. O primeiro, aqui, ó, um livro maravilhoso da nossa querida Lúcia Teixeira, um estudo sobre a Pagu. Que mulher maravilhosa, a Pagu, né? Política, literária, do teatro, uma revolucionária mesmo. E um trabalho muito cuidadoso que a Lúcia Teixeira fez, está sendo lançado, já foi lançado em Santos, na Pinacoteca, está na Flip, e por aí. Vale a pena conhecer mais sobre essa mulher. Tá? Pagu, uma das primeiras presas políticas, né, do nosso país. Aqui em então, Santos. é uma pessoa que, além de ter incentivado, ter trazido o primeiro Festival Nacional de Teatro dos Estudantes para cá, ter revelado o Plínio Marcos, ter trazido textos do Arrabal, enfim, uma mulher guerreira mesmo. E também, aqui, ó, o último, desta que vos fala, A Menina que Engoliu uma Rima, que eu falo que é um pouco meio autobiográfico, porque é quando eu descobri que eu não desenhava nada muito bem, mas que eu escrevia, né, de uma maneira muito especial, e foi através dessa escola, com essa professora, que eu consegui desenvolver, né, a minha escrita. Eu acho bem importante, porque às vezes a gente quer colocar as pessoas nas caixinhas, né? Sim. Tem que desenhar bem, menina tem que fazer isso, menina tem que bordar, tem que costurar, tem que não sei o quê. E, de repente, né, a pessoa não tem jeito para aquilo e ela vai sair da caixinha, vai fazer uma outra coisa. No meu caso, era escrever, que era o que eu gostava, e foi o que eu me realizei. Então, ficam aqui dicas, olha, excelentes para adulto, para criança. Esse aqui eu gosto muito, que inclusive a Camila conta e canta nessa história, é divertidíssima. O Pescador e a Sereia, que é da Ciranda na Escola. Aí temos A Menina que Criou Asas, da Kraus. E o primeiro, Muchaleca, o ET Sorridente,
da Giostrinho. E como você falou, né, dessa questão da contação de histórias, acho importante a gente falar, porque nós temos uma ascendência italiana, né? Sim. Então, vocês veem que a gente fala com as mãos, né? A coisa É. mais difícil do mundo é você prender a mão e ter que falar. Não falo, eu fico muda. Se prender minha mão, eu não falo, não penso. Então, vocês estão aqui com duas descendentes italianas. Vamos falar mangia che te fa bene. Mangia che te fa bene, ma che... Vamos lá. Gente, muito obrigada. Camila, muito obrigada, Obrigada por você ter você, vindo. obrigada. Nós das artes aqui, para divulgar, para trazer todos os artistas de todas as modalidades da nossa Baixada Santista. Então, vamos aproveitar também para dar um recadinho. Esse programa vai ser o último do ano, a gente sai de férias, mas logo, logo estamos voltando. Nós das Artes, um beijo para vocês que nos acompanham. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada a toda a equipe do Jornal Diário do Litoral. E vamos continuando, e que venha mais. Opa! Mais histórias, mais contação de histórias e mais livros. Que venha 2024.